Continuando o nosso assunto sobre acessibilidade, nós vamos falar agora de um tema que chama-se um novo olhar sobre a deficiência visual. É muito interessante que nós estejamos falando de deficiência visual e estejamos falando de olhar. Mas é porque este olhar é um olhar de quem? Por favor, o próximo slide. Nós vimos aqui nessa figura, nós vimos um olho e refletido na íris deste olho está uma imagem. Esta pessoa está contemplando essa criança cega que toca, no rosto de sua mãe. E o nosso objetivo com este tema é um novo olhar de quem? É um novo olhar da igreja, que somos todos nós, especificamente nós que fazemos acessibilidade e os deficientes visuais que estão no nosso meio. A igreja, nós pedimos ao Senhor que nos conceda uma experiência de sensibilidade espiritual. E para os deficientes visuais, nós pedimos ao Senhor que possamos transferir a eles o nosso amor e o nosso desejo de dar a eles acessibilidade ao nosso meio, para que se sintam como partes integrantes da igreja, corpo de Cristo. Próximo slide. Irmãos, fazer acessibilidade é um ensino do Senhor. Nós vamos ver na palavra do Senhor, que está em Marcos 10, 49, um versículo que diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Irmãos, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse versículo, já tão conhecido no nosso meio, a história de Bartimeu. Mas todas as vezes que nós lemos a palavra, o Senhor tem uma aplicabilidade para revelar a nós. E o que nós vamos considerar? Primeiro, a multidão e os discípulos, quando ouviram o clamor de Bartimeu, eles o repreendiam para que se calasse. Nós vimos hoje aqui, acho que foi a Maria me falando, que os nossos irmãos com deficiência, eles ouvem aquilo que ocorre ao seu redor. E foi justamente o que ocorreu com Bartimeu. Ele ouviu aquele burburinho e perguntou: o que está acontecendo? E ele recebeu uma informação: é Jesus de Nazaré que está passando. Então ele teve naquela hora ali uma informação de um Jesus histórico, um Jesus terreno. Mas o Espírito Santo, ele comunicou outra coisa ao espírito de Bartimeu. E Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a posição de Bartimeu foi desejar ardentemente uma bênção do Senhor. E o que nós queremos referir a vocês nessa tarde, quando estamos aprendendo sobre acessibilidade, sobre sensibilidade, é principalmente a atitude do nosso Mestre, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus parou ao ouvir o clamor de Bartimeu. O Senhor Jesus viu que havia ali uma situação que precisava ser ensinada, esclarecida ao coração dos seus discípulos, que há pouco haviam saído de Betsaida, onde o Senhor havia curado um cego, e no entanto não se comoveram ali com o clamor de Bartimeu. E isso que nós queremos enfocar para vocês. O Senhor Jesus, ele poderia, de onde ele estava, ter dito: Bartimeu, ser curado. Ou poderia ter ido até Bartimeu. Mas a igreja nascente, ela precisava de entender que nós somos participantes deste processo de salvação. Então, o Senhor disse aos seus discípulos: tragam-no aqui, vão lá e tragam-no aqui. Porque o Senhor queria dar a eles a oportunidade de fazer isso que nós estamos aqui para aprender e fazer nas nossas vidas enquanto igreja. Dar acessibilidade e trazer as vidas ao Senhor Jesus. Isso, ela disse o seguinte, que quando ela perdeu a visão, que ela começou ali a se adaptar à igreja, no dia da limpeza, o irmão que estava à frente, muito delicadamente, jamais para humilhar, disse assim: minha irmã,
Se você não puder, não precisa participar da limpeza. Ela falou, não, eu quero sim. E o que ela fez? Ela foi limpar os bancos, porque para ela é possível. E ela disse que à noite, quando o grupo de louvor estava tocando, e foi pedida uma adoração do grupo de louvor, e o irmão levantou para glorificar, o Senhor falou com ela assim, minha serva, este irmão que está orando está sentado no banco que você limpou. Então, a sensibilidade do Senhor para conosco é muito grande. E nós temos que ser participantes disso. Jesus parou. E nós também precisamos parar para pensar as nossas atitudes e o nosso propósito. Pastores, nós já vimos que os nossos irmãos podem ter acessibilidade. É só o que eles precisam. Ser cego é ser igual com acessibilidade. Amém? Então, olha, hoje nós estamos no seguinte pé. A igreja, o nosso olhar, tem maior conhecimento das características da deficiência visual. Vocês vão sair daqui informados com coisas que, como eu não sabia, eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem. Nós vamos sair daqui informados e dizer e saber também que a igreja hoje dispõe de recursos preciosos de acessibilidade. Em se tratando da deficiência visual, especificamente, nós temos ouvido da boca do Senhor o que fazer. Tudo que nós vamos apresentar para vocês aqui, como recursos e ferramentas, não é fruto do nosso intelecto, do nosso estudo, nem mesmo do nosso desejo de fazer, mas é das respostas do Senhor, a ansiedade, ao desejo do nosso coração, de fazermos isso que estamos fazendo hoje. E para os deficientes visuais, eu deixo um recado muito especial. Seja como Bartimeu. Ainda que te digam, é Jesus de Nazaré, não é um Jesus histórico, é o Jesus filho de Davi. É o rei dos reis, é aquele que parou para salvar Bartimeu. E que também um dia parou para salvar a sua vida e a minha vida. E demandem, pastor, o senhor hoje falou sobre camelo, eu não sei o que é um camelo, que vergonha há de se perguntar. Nós estivemos num trabalho em que as pessoas que nós visitamos não sabiam o que era uma ovelha. Elas não sabiam pedir, mas vocês hoje podem demandar. Nós estamos aqui todos unidos, porque quando você busca a sua instrumentalidade, você é beneficiado, mas a igreja, corpo de Cristo também, é abençoada pela sua vida e pelo seu testemunho. Eu quero chamar aqui para falar conosco a Renatinha. Gostaria que ela viesse aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre este assunto. Qual que é a sua idade, Renatinha? 13 anos. Renatinha, eu queria que você falasse para nós um pouquinho o que a acessibilidade representa para você, o grupo, como você se sentiu depois que você conheceu o grupo. Depois que eu conheci o grupo, eu senti muito feliz, muito acolhida, porque o grupo para mim representou uma família espiritual. Quando voltou os cursos presenciais, isso mudou tudo a minha vida, mudou tudo. Quando eu consultava a palavra, eu aprendi isso com a minha família espiritual. Aí quando começa, antes do culto, a definição, eu participo. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu canto na igreja. Aí quando cito os louvores, eu se falo louvor de criança para os irmãos. E isso é muito gratificante na minha vida. Amém. Olha, não poderia existir palavras melhores. Nada poderia falar mais ao nosso coração do que a realidade, né? De uma menina tão linda aos pés do Senhor. E nós podemos fazer isso se formos instrumentos na mão de Deus. Se o nosso coração também, né, se mover a fazer este trabalho. Vou chamar também, por favor, a irmã Simoni. Paz do Senhor, irmãos. Tá ligado? Chega mais perto. Paz do Senhor. Vou falar aqui um pouquinho, né? Eu nasci na obra, na minha juventude eu comecei a perder minha visão. Mais pertinho, pode ficar tranquilo, falar altinho.
Na juventude eu comecei a perder minha visão. Primeiro eu fiquei com a visão, campo de visão diminuído, depois eu fui para baixa visão e ali eu fiquei um bom tempo com a baixa visão. Aí eu casei, tive filhos, continuei a vida, né? Mas aí, passando um tempo, eu acabei perdendo a minha visão total. E quando eu perdi a minha visão total, a gente fica num sentimento de muita inutilidade, muita tristeza. Então, durante aquele período que eu perdi a minha visão, eu agia como instrumentista na igreja, tocando, né? Tinha as minhas funções. E aquele período eu me afastei, porque é a palavra que a irmã Maria Lúcia até falou. Nós sentimos que não temos condição. Então, durante um período eu fiquei afastada, sem tocar, me sentindo que não tinha condições mesmo de atuar. E os irmãos, então, começou a me abraçar, né, me dando a acessibilidade. A acessibilidade naquela época não era falada igual nos dias de hoje. Hoje nós vemos, né, os irmãos falarem sobre acessibilidade. Naquela época que eu perdi a visão, não se falava de acessibilidade. Mas a acessibilidade que os irmãos me deram foi uma acessibilidade espiritual. Então, tipo assim, aquele acolhimento dos irmãos fez com que eu entendesse que a única pessoa que seria empecilho para a operação do Espírito Santo na minha vida seria eu mesma. Então, eu me posicionei. Um certo dia, eu indo nas consultas, indo e voltando, o médico sempre falava: Simone, você está parada. Simone, você tem que movimentar. Eu olhava e falava assim: meu Deus, fazer o quê? Esse médico quer que eu faça o quê? Aí eu, né, falei assim: meu Deus do céu. E sempre ele falando a mesma coisa. Eu não tinha resposta, porque quando você perde a visão, você tem que se realocar. Então, assim, e você não... A primeira posição sua é o quê? Não saber para onde ir. Porque, na realidade, até então, você tem todas as suas mobilidades ali, você passa a ficar totalmente dependendo das pessoas. E o seu primeiro olhar ali é o quê? Se afastar, achar que você não tem condição. Porque é natural de nós como homens, né? Porque nós sentimos, às vezes, que somos um fardo para os irmãos, ou às vezes nós sentimos até mesmo que atrapalhamos. Isso é natural. Quando você perde a visão, na situação que eu perdi depois de um tempo, que eu já estava na minha vida adulta, né? Então, assim, eu digo aos irmãos que a igreja, os irmãos me acolher, né? Às vezes com um pequeno gesto, chegava assim, às vezes com simples, às vezes falava só do arranjo, chegava e falava: tá flor tal no púlpito. E isso sim foi fazendo com que o Senhor Jesus movimentasse dentro de mim, o Espírito Santo entendesse que a instrumentalidade ela é independente das nossas atitudes, como as nossas mobilidades, né? A instrumentalidade, para nós sermos instrumentos nas mãos do Senhor, nós precisamos somente estarmos na dependência do Espírito Santo. Então a igreja, ela me levou a entender isso. E quando eu um dia cheguei de uma das consultas, o médico já tinha falado comigo: tem que fazer alguma coisa, está muito parada. Acho que ele já via que eu estava entrando em uma tristeza, então tem que fazer alguma coisa. Eu olhava e falava: meu Deus, o que eu vou fazer? Cheguei numa casa do Senhor, o pastor que estava na época se aproximou de mim. E naquela conversa ali, ele não me perguntou muita coisa, não. Ele viu, ele aproximou e foi orar comigo. Aí, em mensagem profética, o Senhor disse que queria que eu me movimentasse, que através de cada oração que eu fizesse, o Senhor estaria me consolando, que o Senhor estaria me sustentando. E ali o pastor falou: o Senhor está te voltando, né, para o instrumento. Falei: como que eu vou tocar? Aí pensei na minha mente, né, não falei com o pastor. Aí teve um diácono que estava com ele, mesmo sem eu falar, aí o diácono trazia o dom e dizia que o Senhor falava que quando eu fosse tocar, ele iria movimentar os meus dedos. Amém. E assim, nós, irmãos, precisamos entender que nós precisamos somente de acessibilidade. Amém. Aquilo que muitas das vezes, para os irmãos que são videntes, né, que enxergam, é uma coisa apenas, para nós é um grande obstáculo.
porque todas as vezes os irmãos passam insignificante, porque eu estive nos dois lados. Eu estive enxergando e hoje eu estou sem visão. Então, eu sei, né? Então, também não via a necessidade tão de perto como eu vejo hoje. Então, para os irmãos, que muitas das vezes um obstáculo é insignificante, para nós é imenso. Então, assim, a acessibilidade, para nós, faz muita diferença. Amém. E vou até trocar a palavra aqui. Facilitar, né? Que poder facilitar para nós. Porque nós precisamos de louvar. Nós precisamos de adorar. Nós queremos sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Então, assim, eu estou aqui falando com os irmãos de acessibilidade, né? Dar acesso, nos ajudar, né? Porque tem coisas que nós já estamos fazendo sozinhos. Igual o grupo de acessibilidade nos mostrou este caminho, tem nos ensinado, né? Mas muitas coisas ainda nós dependemos dos irmãos. Eu não estou falando de inclusão, porque o Espírito Santo ele já fez isso. Nós somos incluídos no mesmo corpo, nós somos participantes da mesma bênção. Amém. E o Espírito Santo não há limites, né? O Espírito Santo ele usa quem quer e da forma que ele quer, se o nosso coração estiver disposto. E a deficiência visual, ou seja, qual a deficiência for, ela não é um motivo para que nós paramos. Porque o nosso Deus, ele é acima de todas as coisas. E é o nosso Deus que nos sustenta. É o nosso Deus que tem agido à nossa frente. E muito ele tem feito no nosso meio. E o Senhor Jesus tem nos mostrado que essas coisas são intempéries da vida, né? Estão para nos acontecer, né? Antes eu enxergava 10 anos atrás. 10 anos atrás eu perdi a visão total. Então, assim, mais a nossa vida como serva, ela precisa continuar. Amém? Amém. Nós estamos muito alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor Jesus é aquele mesmo que parou para Bartimeu, que parou para cada um de nós. E assim nós temos ainda alguma coisa a falar ainda, né, sobre esse aspecto. A mim vai dar mais detalhes, né, sobre a baixa visão, a instrumentalidade nessa área. E nós vamos terminando assim aqui esta palavra. Que você possa levar no seu coração essa palavra. Nós estamos às portas do arrebatamento. E nós sabemos que a ordem do rei vai aos valados e traga os cegos, os coxos, os mansos, os aleijados. Não era para os curar, porque a festa já estava pronta. Os nossos irmãos, eles não estão buscando a cura física, embora isso seja uma bênção maravilhosa, mas eles querem ver Jesus com os olhos da fé, como nós todos podemos ver. Pastor, por favor.